Neste vídeo vamos continuar a abordar os aspectos básicos de utilização do Photoshop e, mais concretamente, para colocarmos em prática alguns conhecimentos que adquirimos ao longo destes últimos vídeos, nomeadamente relativamente à seleção, e neste caso vamos então executar um exercício muito semelhante a um que já vimos num vídeo anterior, que é a colocação de uma imagem numa moldura já previamente concebida. No entanto, esta moldura que nós vamos utilizar aqui, ela não está concebida ainda. Nós vamos criar a moldura, vamos depois recortá-la com os objetos de seleção e depois vamos colocar então finalmente a imagem na nossa moldura. Vamos então colocar em prática neste vídeo alguns dos conhecimentos que temos vindo a adquirir nestes últimos vídeos ou nos vídeos iniciais desta lista de introdução ao Photoshop. E neste caso, para fazermos o quê? Nós vimos no vídeo anterior a possibilidade de utilizar imagens pré-feitas. Neste caso, tínhamos uma moldura que tinha transparência. Eu posso mostrá-la aqui. Neste caso, estávamos a falar aqui desta imagem. Trata-se de uma moldura que tem transparência, portanto ela vai já aqui surgir, ok, cá está. Tem aqui esta transparência e, portanto, ela estaria logo imediatamente preparada para que lhe colocássemos um layer aqui por baixo e ficaria aqui encaixado como se fosse uma moldura, uma fotografia emoldurada. Ora, no entanto, nós agora vamos fazer um exercício com seleção, ou com as ferramentas de seleção, que nos vão permitir fazer uma moldura, não com este aspecto, mas uma moldura um pouquinho mais rudimentar, e que nos vão permitir também colocar então uma fotografia, neste caso a do leão, aqui por baixo. Ora, vamos então aqui começar por fazer o seguinte. Eu fui à internet pesquisar então uma textura de madeira. Ora, uma textura de madeira que veio sob a forma de uma imagem e que eu agora vou abrir, File, Open, e tenho aqui a Wood Texture, textura de madeira, que eu vou abrir e vou utilizar esta textura de madeira como sendo a dimensão da minha própria imagem. Ela, neste caso, como podem verificar, ela tem 1024 por 768 de dimensão. Ora, eu vou então abrir aqui e, como podem ver, ela não aparece por completo, aparece a 50%. Tenho aqui o Show Transform Controls ativo, por isso é que aparece logo imediatamente aqui com estes quadradinhos posicionados nas suas fronteiras. Eu vou retirar esta opção e temos então aqui um layer que contém esta imagem da textura de madeira. A primeira coisa que eu vou querer fazer, e explicando um pouco aquilo que eu pretendo fazer como exercício final, é fazer uma seleção, um marquee, utilizando aqui um marquee, para fazer uma seleção retangular aqui no centro, para depois poder recortar esta parte central e poder depois colocar uma imagem de fundo que ficará por baixo desta parte que eu vou recortar. No entanto, como poderão reparar e como poderão certamente entender, facilmente chegará à conclusão que por mais tentativas que eu faça para tentar centrar aqui o meu marquee, vai ser complicado fazê-lo. Então, eu vou usar aqui uma estratégia muito simples e que me vai permitir introduzir aqui alguns conceitos relacionados com a questão da alteração da seleção. Eu vou pressionar Ctrl D para desselecionar, poderia fazê-lo por Select e Deselect, cá está o Ctrl D, e vou agora fazer Ctrl A, ou então Select All. Tenho a minha imagem toda selecionada, mas o que eu quero é arranjar uma forma do meu marquee ficar aqui centrado, com uma determinada espessura relativamente à parte exterior da imagem, para que depois eu possa recortar o seu interior. Então, neste caso, eu vou fazer um Select, e no Select eu tenho várias opções para alterar a minha seleção, o meu marquee. E uma das opções mais usadas será aqui o Modify, e depois tem aqui um conjunto de outras sub-ferramentas ou sub-opções. O que eu vou utilizar neste momento é o Contract. Quando eu clico aqui em Contract, poderá acontecer o seguinte: vai aparecer aqui este quadro, mas ele poderá aparecer com esta opção desativa. Ora, neste caso vamos ter que ativar esta opção para que ela tenha um efeito que nós desejamos e vamos selecionar aqui um valor de, por exemplo, 100. Isto vai significar que estes 100 pixels vão ser contraídos a partir da parte superior, da parte esquerda, parte direita e parte inferior, e de igual forma, o que quer dizer que se eu tenho a imagem completamente selecionada, o marquee vai também ficar centrado, mas mais no interior. Quando eu pressionar OK, reparem o que vai acontecer ao marquee, ele automaticamente vai se reposicionar ali numa zona mais interior. Eu agora quero então eliminar esta área interior, que é a área que está selecionada, e para isso eu vou pressionar simplesmente a tecla Delete. E tenho então aqui a transparência já visível. Vou carregar em Ctrl D para retirar a seleção desta imagem. E
temos então a nossa moldura recortada. Falta-nos ir buscar então a imagem que vai ficar de fundo. Para isso vamos abrir File, Open, e vamos abrir aqui então a imagem do leão. Vamos ter a imagem aqui aberta numa outra composição diferente e, portanto, nós queremos arrastar esta imagem para o interior desta. Para isso vamos utilizar a técnica que vimos no vídeo anterior. Bastará termos uma destas três opções de seleção aqui selecionadas e vamos no meio da imagem clicar com o botão direito do rato e fazer Duplicate Layer. No quadro de Duplicate Layer vamos selecionar qual é o documento para onde nós queremos duplicar uma cópia deste layer. E aqui vamos clicar então e escolher o Wood Texture, que é o nome daquela imagem que ali temos. Então, Wood Texture, ok. E vamos ver o que é que acontece. Temos aqui o nosso leão. Por sinal, ele está aqui centrado nesta imagem. Mas vamos supor que ele não estaria centrado. Estaria aqui algures a tapar a nossa frame. Ora, neste caso concreto, a primeira coisa que nós vamos fazer é centrar o nosso leão. Isto para o caso dele não aparecer centrado. E para isso, o que é que nós vamos então aqui fazer? Vamos selecionar esta opção que aqui está para poder ter acesso a este conjunto de ferramentas de alinhamento. E agora vamos fazer o Ctrl A para selecionar por completo toda a área da minha imagem. E vou agora centrar aqui este layer dentro desta minha seleção. E para isso vou utilizar aqui o centrar vertical e o centrar horizontal. Ok? Posso agora teclar Ctrl D para retirar a seleção e eu vou ter que redimensionar o meu leão de forma a que ele ocupe pelo menos um espaço superior a esta área transparente da minha moldura. Ora, o que é que eu vou fazer então? Vou usar as minhas Transformation Tools, ou neste caso o Show Transform Controls. Posso fazê-lo teclando Ctrl T e agora eu vou redimensionar. E para isso vou utilizar a combinação da tecla Shift mais Alt para agarrar num dos cantos e poder redimensionar com a imagem centrada como referência. Okay? Vou redimensionar para uma dimensão superior à parte transparente. Isto para que nenhuma parte transparente fique visível. E assim que eu obtiver o resultado desejado, vou largar o botão do rato, largo a tecla Shift e a tecla Alt e vou pressionar Enter para que a imagem assuma a sua nova dimensão. Vemos então aqui que o nosso leão está centrado, está redimensionado, mas está por cima da minha moldura. Então, vamos fazer aqui simplesmente esta função, puxar o layer para baixo da moldura e temos então o nosso leão emoldurado. Para finalizar este vídeo, que foi um exercício muito simples de conceber, eu vou introduzir aqui um outro conceito que nós iremos ter a ocasião de explorar mais em detalhe lá para a frente, em outros vídeos, e que é o conceito de aplicação de um efeito aqui no meu layer da frame. Nós temos aqui, como podem reparar, uma frame, isto é, uma moldura muito flat, muito lisa, sem espessura, sem nenhum efeito de volume. No entanto, nós podemos utilizar alguns mecanismos de efeitos do Photoshop para criar aqui um efeito de volume nesta moldura. E para isso, se verificarem, nós temos aqui no canto, ou melhor, no espacinho mais ao fundo do quadro dos layers, um FX de efeito, ou de effect. E então vamos aqui clicar e vamos ter aqui um conjunto de efeitos que nós podemos adicionar ao nosso layer. Ok? E o que nós vamos aqui querer adicionar é por exemplo, um Bevel Emboss. Ok, vamos ver o que é que isto vai dar e reparem, ele automaticamente aqui apareceu um quadro com os diferentes tipos de efeitos e nós não vamos entrar em muitos detalhes agora neste momento, uma vez que este quadro é suficiente para fazermos aqui alguns vídeos, mas vem logo com o Bevel Emboss aqui assinalado para que eu possa então definir o efeito que eu quero. Reparem contudo, ao chegar aqui ligeiramente para o lado, que eu já tenho aqui um efeito interessante nesta minha moldura. Se bem conseguem ver, temos aqui já um efeito de algum volume que eu posso desativar ou ativar e reparem como automaticamente o Photoshop vai ali colocar este efeito tridimensional. Dentro deste quadro, aqui neste quadro, obviamente temos aqui a coluna dos diferentes efeitos que podem ser aplicados. Quando temos um visto, significa isso que nós temos este efeito ativo. Depois, neste quadro central, temos aqui então as diversas opções que nós podemos escolher para alterar as configurações deste efeito. Eu neste caso não vou estar a explicar aquilo que vou fazer, vou aqui mexer no Shading para alterar aqui
o lado da influência da luz. Neste caso eu quero que a luz venha deste lado. Vamos também aumentar aqui o dip, ok? E vamos aqui ter aqui uma alteração bastante substantiva quando nós alterarmos aqui o size. Reparem, neste momento está em 5, eu posso colocar manualmente aqui, apagando este valor e introduzindo manualmente o valor, mas posso aumentá-lo aqui com um slide, e reparem o que é que acontece aos cantos, ou melhor, neste caso às fronteiras da minha moldura, ela vai sendo ali atualizada. Não quero aqui fazer um smooth, quero fazer um chisel hard, para que a moldura fique aqui com alguns vincos, e agora poderia aqui mexer na opacidade, ela está com multiply, vou pôr normal, e portanto estes são aspectos que depois nós iremos focar aqui noutros vídeos. Vamos aqui aumentar o contraste neste bevel, ok? E finalmente vamos ainda aqui adicionar um outro, que é o Inner Shadow, ou então o Drop Shadow, neste caso. Temos aqui ao fundo o Drop Shadow, e reparem o que é que vai acontecer aqui nesta área da imagem. Vamos clicar em Drop Shadow, ok? Não aconteceu nada, uma vez que vamos ter que alterar aqui o posicionamento da Shadow, e aparece aqui esta Shadow muito fora daquilo que nós estaríamos à espera. Vamos aqui alterar esta opção que diz Inner Bevel. Ok, ela está aqui, vamos aqui no Shadow, tem Multiply, vamos aqui colocar Normal, vamos aqui alterar então esta função, e reparem que há aqui um efeito mais, enfim, mais agressivo no que diz respeito a esta função. Portanto, há aqui um conjunto de ideias que nós depois iremos explorar com mais calma, ver qual é cada uma destes efeitos e de que forma é que nós podemos afetar o aspecto do efeito aqui através destas opções. Eu vou aqui só reduzir um pouco mais o meu efeito do bevel, ok? E temos então aqui a nossa moldura construída, ok? Reparem aqui que eu ainda estou a fazer pequenos ajustamentos aqui dentro, mas de facto há aqui um conjunto muito vasto de opções que eu posso utilizar, e reparem que há aqui uma pequena sombrinha que eu vou aumentar, ok? Reparem como ela está a aumentar, e vou agora colocar aqui, por exemplo, uma opacidade mais baixa para que fique ali uma ligeira sombra naquela moldura. Portanto, há aqui muito onde brincar com este Photoshop, e é isso que nós iremos continuar a explorar nos próximos vídeos.